Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Me perdoe o barulho de fundo, porque onde eu gravo aqui, estou gravando no momento, esse vídeo é em aberto, né? Então tem alguns barulhos, alguns ruídos de fundo. Então me perdoe o barulho, mas desde já eu desejo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E independente de quem seja você, independente da sua religião, seja muito bem-vindo a este vídeo áudio. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, né? A minha missão aqui nessa terra é falar do amor de Cristo Jesus, é falar da palavra de Deus, do jeito que Ele me usa, do jeito que eu sei, do jeito que eu sou inspirado por Ele a fazer tais coisas. Então, Deus abençoe grandemente, que Ele possa falar ao seu coração nessa mensagem, que Ele possa te dar a direção, o caminho a qual seguir, tá bom? Então vamos lá para uma mensagem, uma reflexão, né? No livro de Jeremias. Talvez vocês devem estar se perguntando ou falando aí de novo, se sim vai falar de Jeremias. Tem algumas mensagens minhas aí, né, que eu falei, inspiradas aí nos livros de Jeremias. Porque é um livro que eu estou meditando, estudando. E sempre quando eu tenho uma mensagem ali, eu estou lendo, estou meditando, tem uma mensagem inspirada ali, com base na palavra. Aí eu vou lá, pego o meu celularzinho, venho gravar um áudio, um vídeo, né? Inspirado aí pela palavra de Deus, para poder passar para a sua vida. Primeiramente é por amor, né? Por amor a Deus, ao reino dos céus e por amor às almas, né? As almas no caso são vocês, então eu me sinto, digamos assim, incomodado a fazer isso, a passar essa mensagem. Eu sei que passando ela vai acarretar em algo de bom, vai fazer algo de bom na sua vida. Porque é assim, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, independente da sua fé, novamente, seja bem-vindo e ouça essa palavra aí, né? Tava eu aqui meditando, lendo no livro de Jeremias e me senti inspirado a essa mensagem, a essa reflexão. Quando Deus mandou Jeremias, o profeta Jeremias, ir até a casa do oleiro. A casa do oleiro, fazendo uma explicaçãozinha aqui mais simples para que todo mundo possa entender, né, do que eu sei. Jamais eu vou passar algo que eu não estou inspirado a falar para você ou algo que eu não sei, né? Tudo tem que ser de uma forma concisa, clara e eficaz para que todo mundo possa entender. E a casa do oleiro que o Senhor Deus mandou o profeta Jeremias ir é onde se faz vasos, né? Onde faz os negócios de barro, essas coisas assim, sabe? Aqueles vasos de barro. É resumido, né? De uma forma mais simples. Então, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo lá no livro de Jeremias, capítulo 18, né? A partir do versículo 1. E então, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te, assim como eu falei no começo desse áudio, desse vídeo, ó. Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, o Senhor, Deus, mandou Jeremias, pediu para ele: Jeremias, levanta, onde é que tu estás aí? Aonde você está? Levanta de onde você está e vai até a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, ou seja, Deus estava mandando o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias desceu até a casa do oleiro. Quando ele chegou lá no estabelecimento do oleiro, até a casa dele, ele viu que quem faz barro, não sei se você já viu algum vídeo, algo do tipo, quem faz barro não, quem faz vasos de barro, caneca, copo, essas coisas, eles tipo, nos dias de hoje, sentam no banquinho, aí tem tipo uma espécie de máquina, vamos dizer assim, uma roda que tem um motor embaixo, e essa roda, ela gira através do motor, né, faz a força e fica girando, tipo uma roda de madeira assim, sabe?
E ali em cima o oleiro vai colocar o barro, né? Conjecturando aqui, o conjecturar é dar hipóteses, fazer suposições do que o oleiro estava fazendo. E ali ele coloca o barro, né? Joga água, molha, e estava ali o oleiro fazendo o seu vaso, né? Assim como o profeta disse que desceu até a casa do oleiro e viu que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na minha mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Eu vou repetir esse versículo 4 de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 4 eu estava lendo. Eu vou repetir o versículo 4 de novo, ó. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu. Conforme o vaso que tinha quebrado, né, que pareceu. Bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, no versículo 5, o profeta Jeremias, depois que viu aquilo, o oleiro estava fazendo o barro, o vaso, estou confundindo aqui o barro com o vaso. O oleiro estava fazendo o vaso, né? Claro que é de barro, quebrou e o oleiro tornou a fazer outro vaso de barro, porque o que ele estava ali fazendo caiu e quebrou, vamos se dizer assim. E o oleiro tornou a fazer outro com aquele que parecia. Aí no versículo 5 diz o seguinte: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a mim quem? Veio a mim ao profeta Jeremias, a palavra do Senhor dizendo, porventura, olha o versículo 6 do Jeremias do capítulo 1 até o versículo 6 aqui que eu estou lendo no momento, meditando. Olha só no versículo 6 o que fala a palavra do Senhor, o que o Senhor Deus disse ao profeta Jeremias. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel, eita Deus, é forte demais, olha só, até fiquei arrepiado aqui, é muito forte isso daqui. Então eu encerro aqui, porque a minha mensagem que eu tenho para passar para a sua vida, que eu fui inspirado, é só até aqui. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. E eu vou ler mais uma vez rapidinho para que você possa entender melhor. Olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele fez outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer outro vaso, né? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Sabe o que Deus estava falando aqui através da boca do profeta Jeremias? Olha a inspiração que Deus me deu. Olha o que ele me fez lembrar. Assim como Deus disse através do profeta Jeremias para ele, que mandou o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro, que lá o Senhor iria falar com ele, o oleiro estava fazendo um barro. O vaso de barro, o vaso quebrou-se e o oleiro fez outro vaso. O oleiro fez outro vaso de barro, conforme lhe pareceu bem fazer. Aí aqui tem um detalhe nessa mensagem, olha só a inspiração. Se o vaso quebrou, caiu no chão e quebrou, o que o oleiro poderia ter feito? Você viu se o oleiro remendou? Se ele consertou o vaso, se ele juntou os caquinhos, se colou tudo de volta? O oleiro não fez isso. Olha só a profundidade da mensagem. O oleiro não fez isso. O oleiro fez o quê? Pegou outro barro. O oleiro não consertou aquele que estava quebrado, aquele que estava com defeito, que caiu e quebrou. Quebrou o vaso.
Ele poderia consertar, ele poderia remendar, mas ele não fez isso. Ele fez outro vaso de barro, novo. E o que foi que Deus disse através do profeta Jeremias? Deu as palavras para ele. O que foi que Deus falou? Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É forte demais. Olha só o que Deus estava querendo dizer em outras palavras. Nós somos como um vaso na casa do oleiro. Nós somos como aquele vaso de barro. Deus, ele pode nos quebrar, ele pode nos refazer novamente, mas não com os cacos de vaso que quebrou, mas não com aquele que caiu no chão. Quando você está quebrado, quando você está arruinado, ou quando você está ali cheio de ego, cheio de si mesmo, não, porque tem que ser assim, é do meu jeito, é da minha forma. Sabe o que quer que Deus faz? Ele te quebra todinho. Ele te quebra todinha, porque Ele quer te refazer. E é assim que você é na mão do Senhor Deus. É assim que a casa de Israel é. Deus estava dizendo que aquele povo era como aquele vaso que o oleiro estava fazendo e quebrou-se, caiu no chão e quebrou. Ou seja, Deus poderia fazer o que quiser com aquele povo, com a casa de Israel. Então, se você for trazer para os dias de hoje, a mensagem que eu senti inspirado é essa. Talvez você esteja cheio ou cheia de si, dizendo que é do seu jeito, que é assim que tem que ser, assim assado. Não, porque se não for assim, não é de Deus, isso e aquilo outro. Cuidado com isso. Deus pode te quebrar todinho, é assim que você é na mão de Deus. Ele vai te quebrar, te amassar, não no sentido de te condenar. Deus é amor, mas Ele é justo, mas no sentido de te amassar, de te quebrar para te refazer de novo, para te refazer um vaso novo, para te refazer um vaso puro, para te deixar modelado. Então tem duas mensagens aqui. Tem a mensagem de você ser um vaso que precisa ser quebrado, que precisa ser transformado, transformada, e tem também o vaso que está quebrado, um vaso que está aflito, um vaso que está arruinado, um vaso que acha que não tem conserto, que está todo destruído. Deus faz o quê? Deus renova, Deus faz outro vaso. Deus transforma aquele vaso. Assim somos nós na mão do Senhor. Assim somos nós como um vaso na mão do oleiro. Vaso que tem coisas na nossa vida que é o seguinte: quebrou alguma coisa, está quebrado, orou a Deus, fez, quebrou-se, não deu certo. Eu vou juntar os caquinhos aqui. Presta bem atenção no nível da mensagem. Eu vou juntar os caquinhos. Eu vou refazer de novo esse vaso que quebrou, essa situação na minha vida. Ei, talvez não seja isso não que Deus está dizendo ao teu coração. Talvez você não tenha que juntar os cacos daquilo que quebrou. Pode ser uma resposta para a tua vida. Talvez você tenha que fazer outro vaso novo, assim como o oleiro que derrubou aquele vaso e fez outro conforme lhe pareceu bem fazer. E conforme Deus tinha dito, que assim somos nós na mão dele. Assim como nós somos vasos na mão de Deus. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Então talvez você não tenha que juntar o que quebrou. Talvez você tenha que consertar aquilo. Ter uma visão diferente, um caminho diferente. Você consegue compreender essa mensagem? É muito forte. Talvez você não tenha que consertar aquilo que quebrou. Você tem que olhar com outros olhos. Você tem que refazer aquele vaso. Assim como o profeta Jeremias desceu à casa do oleiro, viu o que ele estava fazendo. E o que Deus disse
as palavras que Deus disse ao profeta Jeremias. Jeremias viu que o vaso que o olheiro estava fazendo quebrou. O olheiro poderia muito bem juntar aqueles cacos, poderia pegar aqueles caquinhos e fazer outro, juntar, colar aquele vaso. Mas o que foi que o olheiro fez? O olheiro fez outro vaso novo. É assim na minha e na sua vida, né? Nós temos que ver com essa visão. Tem coisas que temos que fazer novas coisas, ter novas atitudes, traçar novos caminhos, pensar com novos pensamentos e deixar os pensamentos passados, o que passou de ruim para trás. Orar para que Deus te dê a visão, para que você possa fazer um vaso novo. Não tentar consertar aquilo que quebrou. Somente te entregar nas mãos de Deus e ver que existem situações na nossa vida que o vaso quebrado não deve ser consertado, mas ele deve ser refeito do zero. Meu Deus do céu. É isso que Deus está falando no seu coração nessa manhã aí, nessa tarde. Deixa Deus fazer você novo, nova. Não tenta consertar não. Deixa Deus te refazer. Deixa Deus começar do zero na sua vida. É assim que somos nós na vida dele. É assim que somos nós na mão do oleiro. O vaso quebrou-se. O vaso caiu no chão. Mas o oleiro não consertou, não pegou os caquinhos. Ele fez outro novo. Né? Então, às vezes acontece situação na nossa vida que somos quebrados, que somos amassados. Mas nós somos efeitos do zero. É assim que Deus faz na nossa vida. É isso que Ele está dizendo ao nosso coração. Que Ele não quer juntar os cacos quebrados. Ele quer fazer uma nova história na tua vida. Aleluia. Ele quer te fazer um vaso novo. E isso de vaso novo é para você, homem. É para você, mulher. Então, pare para refletir nessa mensagem. Deus quer te fazer um vaso novo. Ele não quer pegar o que está quebrado, o que passou lá atrás. Não, Ele está falando no hoje. Ele está falando no agora. Então, deixa Deus te fazer um vaso novo. Essa é a mensagem. Tá bom? Deus o abençoe grandemente a tua vida. Tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Que os planos e os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida e na minha vida. Porque eu sou o primeiro a pegar essa mensagem, essa palavra para a minha vida. Deus abençoe. Fica todo mundo aí na paz.